Bom, vamos para a palavra de Deus? Abra comigo a Bíblia em Josué, o capítulo de número 1, a partir do versículo 1. O tema da mensagem desta noite será Além do Rio. Fica com a gente até o final, porque hoje eu vou contar para você o motivo pelo qual o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Se você sabe por que foram 40 anos, quem aqui sabe? Sabe? 40 anos, tem um número específico. Por que 40 anos especificamente? Você sabe? Não? Então hoje você vai sair daqui conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. Tem um motivo específico pelo qual é 40 anos. E nós vamos falar disso daqui a pouco nesta mensagem, tá? Fica aí uma palavra de Deus simples como sempre. Não sou nenhum pregador internacional, não chego aos pés de outros que aqui estão, mas Deus tem nos dado graça e uma palavra simples, mas eu creio de Deus ao teu coração, tá bom? Vamos lá? Josué, o capítulo de número 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa do que eu estou acostumado. Normalmente eu leio 1, 2 versículos. Hoje nós vamos ler 5 ou 6 versículos em nome de Jesus. 5 versículos para ser específico. Na minha tradução, Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Marca a tua Bíblia neste texto, porque ele nos servirá de base para esta mensagem. Curve a sua cabeça em reverência ao Senhor e feche os teus olhos. É momento de reverência. Você está na tua casa, para o que você está fazendo, se for possível, porque é momento de reverência ao Senhor. E nós vamos levantar agora a nossa voz em oração ao Pai. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra ela foi lida e a Tua palavra vai ser ministrada nessa noite. Meu Deus, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos e eu te peço, Senhor, que o conhecimento humano termine, que a sabedoria humana acabe e que somente a Tua voz seja ouvida neste lugar, neste altar, que somente o Teu nome seja adorado, porque toda a honra e toda a glória é direcionada a Ti neste lugar. Meu Pai, eu te peço que a Tua palavra seja enviada e que ela vá e que ela produza fruto no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos falar de um momento específico. A Bíblia, ela é muito clara nesta passagem. Esta passagem, ela trata ou fala de uma mudança de paradigma, uma mudança, na verdade, de liderança no povo de Israel. O Moisés, o libertador, aquele que era usado por Deus e que outrora usado por Deus para abrir o mar, para fazer os sinais no Egito, para tirar ali, através da vida dele, a água da rocha, maná que desceu do céu. O tempo do Moisés acabou e o tempo do líder chamado Josué se inicia, e a Bíblia dedica a Josué todo um livro tem o nome dele, o livro que ele escreveu, o livro que conta a história dele à frente do povo de Deus, o livro de Josué. E ele está falando de um momento específico. E para que a gente possa entender um pouco melhor sobre que tempo é este que a Bíblia está falando, eu convido você a voltar um pouco mais atrás, e eu convido você a ir até Jacó, que teve seu nome mudado a Israel, e ele teve filhos, um deles se chamava José, e como a história diz, e você já conhece, ele foi vendido por seus irmãos, foi como escravo no Egito, de escravo a governador, e ele foi usado num tempo de seca, num tempo de fome, para tirar o povo dele, ou para livrar o povo, a família dele, os irmãos, pai, o povo dele, da miséria, da morte por fome. E toda aquela família foi então para o Egito, e ali no Egito se estabeleceram, e ali no Egito prosperaram,
prosperaram, e ali no Egito se multiplicaram, e uma grande multidão de povo prosperou naquele lugar. Mas a história diz que com o passar do tempo, o nome de José foi esquecido, o faraó que honrou José no Egito morreu, e aqueles que estavam ali coabitando com os egípcios se tornaram por sua vez escravos, e viveram de escravidão por muitos e muitos anos. E então, como você também conhece, essa história é muito conhecida, Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e caminhar ou levar o povo até a terra prometida. Por algum motivo que eu não quero dizer agora, Deus diz a Moisés que ele não entraria na terra prometida, então já prepara alguém que caminha com Moisés, e o nome dele é Josué. E neste caminhar, a Bíblia vai dizer que há um momento específico, e eu até quero falar com isso, porque às vezes a gente não sabe o motivo específico pelo qual foram 40 anos. A Bíblia diz que o povo estava ali peregrinando, esse trem aí. Então o povo estava ali andando, ficou mió, né? No deserto, ficou mió andando? Peregrinando, ficou ruim. Estava ali andando no deserto, e eles foram então enviados por Moisés, 12 espias, 12 pessoas que iam observar a terra que lhes fora prometida por Deus. Vamos ler? Abre lá enquanto eu conto esse resumo aí, você vai abrindo. Números, capítulo de número 14, versículo de número 34. Volta um pouquinho aí. Você está em Josué, volta Deuteronômio e Números. Capítulo de número 14. E olha para mim. Então, Moisés envia os espias até a terra, e diz a Bíblia que foram 12, e quando eles voltaram, 10 disseram: a terra não presta, a terra na verdade é boa, mas há muitos inimigos, eles são fortes. Quando nós estamos à vista deles, nós somos como gafanhotos, ou seja, eles são muito altos, gigantes, fortes, poderosos, nós não temos chance. Mas 2, chamados Josué e Caleb, mantiveram a posição, disseram: não, a terra é boa, tem inimigos sim, mas a terra é boa, é próspera, e se foi Deus que nos prometeu, Deus nos dará. E então, em Números aqui, fala que Deus, o povo ali ficou com medo, se rebelou um pouco, mas aqui em Números ela fala algo muito interessante. E eu queria só dar detalhe aqui para você, para questão de curiosidade. Olha o que diz, Números 14, 34. Durante 40 anos, olha só o que Deus está dizendo. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Olha que legal isso. Eu sei, muita gente sabia, mas só de curiosidade. Os espias espiaram a terra por 40 dias. E quando voltou, a maioria deles disse que a terra não era boa. Até, você vai ver aqui, que e eu não vou adiantar nada não vou me aprofundar não. Daqui a pouco você vai entender com um outro detalhe. Mas, então Deus dá um castigo para eles. Por causa da falta de fé deles, Deus dá uma prova, na verdade, para eles. E Deus diz para eles: vocês caminharão 40 anos no deserto, porque cada dia que você espiou a terra vai corresponder a um ano. Olha que legal, interessante isso, né? Por que 40 anos específico? Porque eles espiaram a terra por 40 dias e voltaram com falta de fé para tomar a posse da terra prometida. Então, cada dia de espia virou um ano de castigo no deserto. E aí a Bíblia diz que eles ficam ali caminhando no deserto. E agora eu quero entrar na pregação. Essa foi só uma breve introdução. Porque a terra prometida, diz a palavra de Deus, que ela tinha um limite. Ela tinha uma fronteira muito específica. Qual fronteira é essa? O Rio Jordão. Para quem do Rio Jordão, para cá do Rio Jordão, era deserto. Para lá do Rio Jordão começava a terra prometida. Como nós lemos ali em Josué, você vai ver que a Bíblia vai falar assim: a terra que vocês vão tomar, elas começam do deserto até o mar. Então o fim do deserto é o início
da terra prometida. Amém? Até aí, irmão? Estão comigo aqui? Vocês que estão aqui têm que me ajudar para mim saber se está dando para o povo entender. Amém? Estamos juntos? Então, aquele rio chamado Jordão, ele separava o limite entre deserto e terra prometida. E eu quero falar um pouco sobre deserto antes da gente falar da terra prometida. Está faltando, sabe o que, Sara? O fundinho, filha. Eu não estou ouvindo. Ah, porque está só aí. Então pode deixar. Você está show de bola, hein, Sara? Desculpa. Sara, desculpa por te atrapalhar, viu? De vez em quando eu estorvo muito a Sara, irmão. Ela tem uma paciência comigo. Deus é bom, né? Então, olha só. Eu quero falar para você, como primeiro tópico, como primeira parte desta mensagem, desta nossa conversa, é que você não pode se acostumar com o deserto. O deserto, ele tem que ser para nós um lugar de passagem. O deserto tem que ser para nós um lugar de aprendizado. Mas não pode ser para nós um lugar de morada. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque 40 anos, está falando de pessoas que saíram do Egito criança. Quantos anos tem a Belinha? 6? Quer dizer que se a Belinha tivesse saindo do Egito, 7? Isso é coisa de pai, né? Nós erra. De vez em quando nós erra. Eu com o Gabriel sempre jogo um a mais. Meu pai fazia isso comigo. Sempre jogava um a mais. Então, por exemplo, a Belinha tem 7 anos. Ela saiu do Egito criança, 40 anos no deserto, ela ia ter 47. Ela passou mais tempo no deserto do que vivendo em sociedade. Concorda comigo ou não? A vida dela foi toda no deserto. Uma geração acostumada ao deserto. E aqui está um perigo. Porque nós não podemos nos acostumar no deserto. Porque Deus não te fez para viver no deserto. Deus não te fez para viver em terra ressequida. Deus não te fez para ficar mendigando. Pastor, mas eles mendigavam? Não mendigavam no sentido de ficar pedindo aos outros, mas careciam da graça de Deus toda manhã, enviando pão. Até que eles entraram na terra prometida e foram plantar, colher aquilo que eles foram produzir algo. Porque no deserto, meu Deus do céu, isso aqui é forte demais, irmão. No deserto ninguém produz nada, irmão. Tem gente que já está sofrendo tanto, você está me ouvindo em casa. Tem gente que já está sofrendo há tanto tempo, que já está acostumando. A mulher apanha do marido já há tanto tempo que acha que é normal. Não é! A pessoa sofre e acha que é normal. Não é. Porque Deus não te criou para isso. Você pode passar no deserto, e todos nós temos deserto na vida, mas nós não podemos viver no deserto. Não podemos nos acostumar com ele. Aquele povo caminhou sim, mas havia no coração do seu líder, chamado Josué, uma esperança de que o deserto um dia terminaria. Eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida dizer, meu irmão, o deserto na tua vida vai acabar. Deus não te fez. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz algo ali, evangelista Pedro, que eu achei super interessante. Deus deu uma promessa para Moisés. Evangelista Sueli, qual que foi a promessa? Aonde vocês colocarem a planta do pé. Não é isso? Você já parou para perceber que a promessa não vale no deserto? Você está achando que porque Deus te deu um milagre, te mandou o maná, as codornizes, água brotou da rocha, aquilo já é o cumprimento da promessa de Deus? Porque Deus te tem se sustentado, mandou um milagre, ajudou você a pagar um aluguel, uma prestação que estava atrasada, enviou uma cesta básica na tua casa, ou te deu um alívio de um sofrimento, a cura de uma doença. Escuta uma coisa que eu vou te falar.
Deserto não é lugar de você viver. Você não pode se acostumar no deserto, porque no deserto você não conquista, você só sobrevive. A promessa de Deus não valia no deserto. Por 40 anos eles caminharam no deserto e nenhum trecho daquele deserto foi deles. Porque promessa de Deus não vale no deserto. Você não está entendendo, querido. Deixa eu falar para você. O cumprimento da promessa de Deus está para além do Rio Jordão. Está para além do teu limite. Está além da onde você está. Porque Deus não te fez para viver no deserto. Só que a gente se acostuma, irmão. Aquele povo se acostumou com o calor escaldante durante o dia, com o frio absurdo durante a noite. Eles sobreviveram. Viviam milagres. Talvez você está me ouvindo nessa noite, você está falando, pastor, eu estou vivendo deserto, mas estou vivendo milagres, irmão. Mas eu vim para te dizer uma coisa. O milagre que Deus quer fazer na tua vida é te colocar na terra prometida. É te colocar no lugar onde Ele te prometeu que fluiria leite e mel, onde você beberia do leite e do mel, onde você viveria o melhor dessa terra. Essa é a promessa de Deus para você. Você já parou para pensar que maná nunca foi promessa? Pastor, mas desceu do céu, mas não é promessa, é sustento. Deus está te sustentando, mas Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida. Meu irmão, tem gente que se acostuma com o deserto e acha que tudo que tem na vida é um deserto. Um nenê de colo, um bebezinho de colo. Quem aqui tem 40 anos? Perto disso? Você é falei para todo mundo sabe a idade da Dileuza, 40 anos. Se a Edileuza tivesse estado no Egito, significa que ela saiu do Egito de bebê de colo. Presta atenção. E que tudo que ela viveu na vida foi deserto. Já parou para pensar nisso? Talvez as pessoas pessoas de 40, 35 anos, jovens de 20, 25, de 15, não sabiam que era outra coisa na vida. Nasceram no deserto, viveram no deserto. Mas havia sempre uma voz profética chamada Josué, chamada Moisés, que diziam para eles: nós estamos aqui, mas aqui não é o teu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Essa voz profética na sua vida sou eu, dizendo para você: você pode estar chorando no deserto agora, você pode estar sofrendo no deserto agora, você pode estar achando que vai morrer no deserto agora, que você não vai aguentar, mas eu vim como voz profética na tua vida te dizer que o deserto na tua vida vai acabar. Eu imagino, sem ferir as escrituras, que por muitas vezes Moisés assentava, ou mesmo Josué, porque ele havia espiado a terra. Josué havia visto, ele se sentava com os jovens, aqueles que eram mais novos do que ele, e ele começava a dizer: um dia, eu fui enviado por Moisés até a terra que nos foi prometida, e eu vi árvores que geravam uvas, do tamanho de bolas, rios que corriam, animais, tinha caça, tem pesca, e aquilo gerava no coração daqueles jovens expectativa. Deixa eu te falar uma coisa: quando a esperança acaba tudo. Você se acostuma na situação que você está. Certa feita eu ouvi falar que se você pegar um sapo e jogar ele numa água fervente, ele pula. Mas se você colocar ele na água gelada e for esquentando progressivamente, ele morre lá. Porque ele vai acostumando, e ele é cozido vivo. Talvez você está vivendo uma situação na sua vida e você foi se acostumando. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não se acostuma não. Vou falar de novo. Não se acostuma com o deserto não, porque não é o que Deus tem para você. Não se acostuma com coisa ruim não, porque o que Deus tem para você é bem melhor. Aleluia.
Meu irmão, não se acostuma com pouca coisa não. Ei, você que é moça, está namorando o rapaz não te elogia, te dá uns tapas, pelo amor de Deus, corre. Deus te fez para viver algo bem melhor. Você é chamada por Deus de princesa. Ei, rapaz, escuta aqui. Se você está com uma moça, com uma mulher que não te valoriza, vaza. Porque Deus tem o melhor para você. Se você está num emprego, numa empresa que não está te valorizando, está te matando, manda currículo em outro lugar, vaza. Porque Deus tem o melhor para você. Deus não tem deserto. Para de se acostumar com coisa ruim, meu irmão. Para de se acostumar com coisa ruim. Deserto não é lugar para você viver. Eu vou repetir. Deserto não é lugar para você viver. Deus não te fez para se acostumar com o deserto. Quando Deus tirou o povo do Egito, o plano dele não era deserto. O plano dele era terra prometida. O plano que Deus tem para você é paz, prosperidade. A Bíblia vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que atingis o fim que desejais. O pensamento que Deus tem para você, para mim, é pensamento de paz, de prosperidade, de vitória, e não deserto. Sabe, pastor, mas todo mês chega o pouquinho, todo mês chega a ajudinha, o maná desce do céu, a água flui da rocha. Deus, Ele está te sustentando, porque te ama. Mas o que Ele tem para você, querido, é que você enche os seus celeiros. Eu estou falando bobagem. A Bíblia vai falar de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O maná é milagre, a água da rocha é milagre, as cordonizes são milagres. No deserto a gente vive milagre, mas promessa a gente vive na terra prometida. No deserto a gente experimenta milagre, mas promessa, o cumprimento da promessa é na terra prometida. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite. O primeiro é: não se acostume no deserto. Você não foi feito para viver no deserto. E o segundo ponto é: você não vai morrer no deserto. E aqui eu tenho que fazer uma pausa, porque é lindo a gente dizer isso. Você não vai morrer no deserto, mas toda uma geração morreu no deserto. Sabe como você não vai morrer no deserto? Se a sua fé estiver em Deus. A Bíblia vai falar que aqueles que eram idólatras, aqueles que eram que não criam, morreram. Números 14, 20. Abra aí. Números 14, 20. Rapaz, que calor que eu estou, misericórdia. Diz assim. Cadê o 20? Ao Senhor. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Eu já vi pregação que o pastor fala: você não vai morrer no deserto. Eu vim dizer para você: se você crer, você não vai morrer no deserto. Mas se você desprezar o Senhor, no deserto você vai morrer. Porque aquele que despreza o Senhor,
Querido, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. E se a gente não agrada a Deus, a gente não vive o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Talvez você está chorando para o Senhor, e quando eu comecei a falar desta mensagem, você aí na tua casa, ou você aqui na tua mente, começou a dizer: Senhor, eu já estou há tanto tempo no deserto, meu Deus, eu já tenho sofrido há tanto tempo. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: se a tua fé permanecer no Senhor, em breve Deus vai mudar a tua história, porque eu vim como profeta de Deus profetizar na tua vida, que o Senhor vai transformar o teu deserto em manancial, a tua terra seca em terra prometida. Mas escuta, você tem que crer nele, porque aqueles que não creem perecem. Eu vim dizer para você que você não vai morrer no deserto se creres na promessa de Deus. Aqueles que continuaram firmes na promessa não morreram no deserto, mas aqueles que duvidaram não conseguiram atravessar. O deserto não é o lugar que Deus preparou para você tombar. Juízes 2:8. Para frente de Josué. Josué, Juízes. Juízes 2:8. Eu estou em Josué, rapaz. O Vitor está em Juízes. Estou vendo que não está dando certo. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção, escuta. Juízes 2:8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Aí, Márcia. Márcia que fala que quer morrer com mais de 100 anos. Pega essa palavra aí, Márcia. 110 anos. Foi sepultado. Eu vou ler devagar, que se você não der glória a Deus, eu quero tacar esse microfone em quem está aqui. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi enterrado na terra da sua herança. Você não está entendendo não. Quem morreu no deserto, meu irmão, quem que enterra alguém no deserto? É areia. Não tem túmulo, não tem como visitar, não tem história, não tem passado. Quem morre no deserto é esquecido. Quem morre no deserto fracassa. Mas a Bíblia vai falar que Josué não, porque ele creu no Senhor. E quando lá atrás, anos atrás, mais de 40 anos, na verdade muitos mais que isso, né? Que aquele já morreu com 110. E ele foi espiar a terra. Ele voltou dizendo: é nossa, é boa, é promessa. Na sua velhice ele tombou naquilo que era dele. Ei, presta atenção, pastor, o que você está querendo dizer? Escuta, está morando de aluguel? Deus está falando para você nessa noite: ei, calma, que é um deserto temporário, logo você vai entrar no que é seu. Está andando de Uber? Calma, daqui a pouco você vai ter o teu carro próprio. Está andando de bicicleta, a pé, porque não tem o que é seu. Deus está falando: daqui a pouco você vai ter o que é seu. Você vai tombar, você vai viver na terra que lhe foi prometida. Você vai tombar no que é teu. Meu irmão, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. A diferença entre quem crê e não crê. Quem não creu morreu no deserto. Meu irmão, quem consegue achar uma localização exata no deserto? Perdão. Nos tempos de hoje, talvez, né? Com GPS.
localização por satélite. Mas imagina naquela época, pá. Como que alguém localizava onde enterrou um parente no deserto, irmão? Se tentou pôr uma estaca, a estaca foi engolida pelo movimento das areias. As areias do deserto elas se movimentam com o vento, a duna muda de lugar. Foram esquecidos. Esquecidos que eu falo, nem o lugar da sua morte não dava para visitar. Mas Josué não. Porque ele creu. Diz a Bíblia que o fim da vida dele foi sobre a herança dele. E quando ele faleceu, lá ele foi enterrado. Meu irmão, escuta uma coisa. Se você crê no Senhor, este deserto na sua vida vai passar. E daqui um pouco você vai olhar e você vai estar sobre aquilo que é seu. Sobre a promessa que Deus te deu. Porque a promessa do Senhor para a sua vida não está antes do Jordão, está além. Eu já estou acabando. Volta lá em Josué capítulo 1. Olha que palavra que Deus dá a Josué. Meu Deus. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. O versículo 2 eu esqueci de ler. Diz assim, ó. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu vim nessa noite, eu já estou acabando, viu, irmão? Hoje vai ser rápido mesmo o trem, hein? Falta mais uns 40 minutinhos e acaba. Deus ele chega para Josué e fala: prepare-se. Eu vim como boca de Deus dizer para você aqui: está vivendo no deserto? É isso, escuta. Prepare-se. 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 Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Se tem uma coisa que eu tenho temor de Deus, é para dizer aquilo que eu vou dizer agora. O versículo 10 de Josué 1 diz assim: assim Josué ordenou aos seus oficiais: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para tomar posse da terra que o Senhor Deus lhe dá. Presta atenção. Conta de hoje 3 dias, meu irmão. Segunda, terça e quarta. E Deus vai liberar um milagre sobre a tua vida. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Em 3 dias, o teu deserto começa a se transformar em manancial. De Deus nesse lugar. Prepare as provisões. Que provisões? Se cubra de oração, de jejum, leitura da palavra. Porque, evangelista Pedro, o senhor me corrija se eu estiver errado aqui, os irmãos que aqui estão, pastora Kelly. Quando eles entrou na terra prometida, foi paz. Eles armaram rede, deitaram embaixo de uma árvore. É isso que a Bíblia diz? Ou depois que eles entraram na terra prometida, eles tiveram que lutar para tomar posse daquilo que Deus tinha prometido? Quando eu estou dizendo para você, prepare-se para atravessar o Jordão, eu estou dizendo para você nessa noite, prepare-se para ir além do limite até onde você foi. Prepare-se para viver algo além do que você já viveu. Prepare para superar os teus medos, os teus traumas, as tuas dificuldades. Prepare-se, porque a tua promessa está além deste limite.
Mas, não sei se eu falo. Quando eles atravessou o rio, Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que ele prometeu, ele cumpre. A promessa começava a cumprir além do rio, amém, irmão? Então, quando o primeiro pisou, todo lugar que colocarem as plantas dos teus pés, eu darei por... Eita Deus. Então, quando ele pisou na beira da água do rio, ali na prainha do rio, já era deles. E no segundo passo, já era deles. E no terceiro, e no quarto. Mas Josué estava atravessando sozinho? Eita Deus. Quando alguém que estava... Cadê? Eu preciso aqui. Vem aqui, Diego. Vem aqui. Vem aqui. Vem, Patrick, você também. Vem para cá. Você vai mais para lá, Isso, você vem aqui. Quando eu começar a caminhar para frente, você tenta ir um pouquinho mais para lá, tá? E você vai descendo para lá, beleza? Passinho por passinho. Presta atenção aqui, meu irmão. Eita, eu vou falar aqui. Se você não der glória a Deus, eu vou tacar meu relógio, não sei. Vai. Quando a promessa estava sobre Josué e ou sobre o povo? Sobre o povo. Então, onde todo mundo colocasse a planta do pé era herança, amém? Então, quando Josué deu o passo aqui na praia, já não é só a terra que eu conquistei aqui. Ele conquistou um pouco lá, dá mais um passo. Conquistamos mais um pouco, Pastor, não estou entendendo, eu vou explicar. Eu estou falando para você que quando o deserto acabar na tua vida e você for viver a promessa de Deus para você, não é sobre você só, os teus filhos também, os teus maridos, teu esposo, a tua família também. Aonde plantar, aonde pisar a planta dos pés, o Senhor dará por herança. Obrigado. Você está conseguindo entender? Você só conquista onde você pisa. Mas Josué não estava sozinho. Aonde todo aquele povo pisava, Deus ia dando por herança. É seu. Meu irmão, cada passo de Josué, cada passo que aquele povo dava, Lu, Deus olhava para eles e dizia: é seu, é seu, é seu. Não, você não está entendendo. É seu, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu. Isso aqui é seu, isso aqui é seu. Deus está dizendo para você: vai com fé, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, do céu Ele vai dizer: é seu. Mas eu não vim aqui para pregar rosinha só, não. Porque terra prometida é luta. Só que no deserto também tinha luta. Não sei se eu falo. Vou falar que eu estou quente. Estou com calor. Olha. Estou suando. Traz aí, irmão. Passou até dor nas costas. Escuta aqui. No deserto eles lutaram. A Bíblia diz que eles lutaram no deserto. Batalharam com outros povos. E lá na terra prometida, eles também estão lutando. Vão lutar lá em Jericó. Tinha até uma canção que dizia: fui com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Olha que legal. Entregou a idade, hein? Quem que é? Foi aí. Irmão, presta atenção. Pastor, eu não estou entendendo. Se no deserto teve luta e na terra prometida tem luta, qual que é a diferença? Quem sabe? Porque no deserto eles lutavam, mas não conquistavam nada. Eita. Mas na terra prometida, quando eles lutavam, eles conquistavam algo. Pegou ou não? Pega essa aí, Simone. No deserto, a gente luta e não sai do lugar, não conquista nada. É tudo deserto.
Mas quando a gente atravessa o nosso limite, o nosso Rio Jordão, e a gente luta, tudo que a gente batalha e a gente vence, a gente conquista. Pastor, o que você está querendo dizer? Eita, fala ou não fala? Você vai começar a ver sentido nas tuas lutas. Porque você vai lutar de manhã, mas à noite você vai ter conquistado algo. Você vai chorar de manhã, porque luta, guerra, irmão, é gente que morre, é ferida. Não é algo bonito de se ver. E quando a Bíblia está falando, ela está querendo dizer desse sentido também para nós. Lutar não é fácil. Lutar não é fácil. O corpo cansa, vem as marcas, vem as dores. Lutar não é fácil. Só que quando você luta, e você olha e você não conquistou nada, aquilo te frustra. Mas quando você luta, e você olha, e você está sobre aquilo que é seu, aí você olha para os teus filhos, para tua esposa, para o teu marido, e estão usufruindo da tua herança, a tua luta faz sentido. Eu vim dizer para você, querido, que quando você entrar na terra prometida, vai ter luta, mas vai ter conquista, porque sem ter luta não tem conquista. Mas você vai parar de lutar sem sentido. Você vai parar. Eu vou usar a palavra que você usou, para que você saiba que eu sou profeta de Deus. Você estava chorando para Deus assim: Deus, parece que cada passo para frente que eu dou 3 para trás. Misericórdia. Mas eu vim ser boca de Deus na sua vida para dizer que o tempo do deserto acabou e as tuas lutas vão dar resultado para você. Aleluia! Eu queria poder ajudar mais meus filhos. Deus está dizendo para você: o teu deserto está chegando ao fim. O tempo da honra de Deus está chegando sobre você. Vai ter luta, mas você vai ver o resultado. Eu vou dizer mais uma vez, que eu quero dar a chance de você pegar esta palavra, porque quem não pegar com fé não vai viver, mas quem pegar com fé vai viver. Segunda, terça e quarta, Deus vai começar a derramar na tua vida uma promessa do céu. Você vai viver, vai começar a entrar na terra prometida. Prepare os recursos, se cubra de oração, se cubra de jejum, e boas notícias chegarão na tua tenda, boas notícias chegarão na tua casa. Aleluia. Aleluia. Irmão, a Bíblia vai dizer que aquele povo entrou, e que como a promessa de Deus foi feita, ela foi cumprida. E aonde eles iam indo, Deus ia dando vitória, eles iam conquistando. E Josué, como eu já li, ele tombou naquilo que era dele. Eu quero ler um texto de Mateus 11:12. Põe ali para mim, Sara. Eu vou ler ali. Porque tem gente que acha que andar com Cristo é viver em berço esplêndido, é deitar na rede e esperar a bênção de Deus. Meu irmão, viver com Cristo, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. Os que usam de força se apoderam dele. Pastor, o que é isso? Eu tinha uma pastora Silvia, Tiago, ela falava assim para a gente: o reino de Deus é tomado à força. Que força é essa? É de se esforçar. Pastor, mas hoje em dia não tem mais luta. Como não? A Bíblia vai dizer: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Eita. Então a Bíblia não está dizendo: não haverás lutas, ó servo meu.
Está dizendo, ei, a tua luta agora é em outro território. A tua luta agora é em outro terreno. Você vai conquistar no mundo espiritual. E isso vai refletir no mundo material. É nessa luta que eu estou dizendo para você batalhar. É nessa luta. Você tem que se esforçar. O primeiro passo é se preparar, é se levantar, é orar. Irmão, fala a verdade. Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem clamado a Deus? Você tem orado por seus filhos? Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa? Você tem orado pelo teu trabalho, pela tua empresa? Ou você só fica criticando? Nós temos que lutar, meu irmão. Nós temos que guerrear. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, parte para cima. Vamos para a guerra, vamos conquistar. Como, pastor? Xingando o patrão. Vamos fazer que nem lá nos Estados Unidos. Você vê, a causa é nobre, mas a maneira está toda errada. Protestos violentos, quebrando loja. E aí agora já virou um disfarce para furto. A causa é nobre, a luta contra o racismo. Mas já virou motivo para ir lá e roubar tênis da Nike, televisão, pelo amor de Deus. Como que nós temos que lutar? Dobra o joelho no chão, querido, e ora. Pega aquilo que você mais gosta, abre mão. Senhor, eu estou de jejum, é para o Senhor. Eu vou falar agora, acabei de ter aqui, ó, agora. Vou falar de jejum, terça-feira na live da célula. Terça-feira às 20 horas, às 8 horas da noite, nós vamos estudar sobre jejum, vamos falar sobre jejum, para tirar a dúvida de muitos. Jejum, meu irmão, jejum, a hora, são ferramentas que Deus nos deu para mover o mundo espiritual ao nosso favor. Vamos lutar. Eu vou falar de superstição, que eu tinha combinado, então na próxima eu falo de jejum. O que eu seria sem a minha esposa, irmão? Nada. Já tinha esquecido. Então primeiro eu vou falar de superstição e depois eu vou falar de jejum. Você não pode perder, já 2 células tem isso tudo certo. Tem sido muito bacana, né? E você vai poder participar, tirar suas dúvidas em nome de Jesus. Vamos lutar, irmão. Mas vamos lutar da maneira certa. Aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Presta atenção. Existe uma promessa sobre você. Existe um sonho que Deus quer cumprir na sua vida. Existe um propósito de Deus para você. Mas você tem que ter fé para crer e tomar posse. Pastor, mas eu sou muito falho, eu erro muito. Mas Deus não desiste de você. Ele não desistiu de mim. Quando eu fracassei, quando eu achei que o deserto era o lugar para mim ficar, Deus de lá me resgatou. E se Deus pode me tirar do deserto, Ele pode te tirar também. E você vai poder viver a promessa de Deus na sua vida. Eu queria que você guardasse esses 3 pontos. Primeiro, não se acostume com o deserto. Segundo, você não vai morrer no deserto se crer no Senhor. E terceiro, atravesse o rio, supere os teus limites, supere os teus medos, os teus traumas e conquiste aquilo que Deus tem.